Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e esse vídeo faz parte da série A Ciência de Dados no Brasil, onde em 6 episódios eu vou mostrar para você um panorama geral sobre como a ciência de dados ela é entendida dentro do mercado brasileiro. Esse vídeo é nosso último episódio, nosso episódio 6, onde eu vou responder a seguinte pergunta: por que quando você vai buscar pelas vagas de ciência de dados, você encontra a maioria delas sendo para níveis sênior? Você vai entender o racional por trás disso e o que isso significa no momento atual do mercado brasileiro. Mas antes disso, eu quero agradecer a você pelo seu tempo em assistir essa série, pelo seu tempo em assistir aos vídeos. O tempo é o recurso mais valioso e escasso que nós temos, por isso eu sou muito grato ao seu tempo investido aqui em assistir os vídeos. Espero ter esclarecido, espero ter ajudado você a entender melhor a ciência de dados. E se você está procurando por uma migração de carreira para essa área, uma área que tem uma profissão que mais cresce no mundo hoje, que tem o maior reconhecimento, onde o seu impacto, o impacto do seu trabalho dentro da empresa ele é gigantesco, por isso você é bem remunerado e bem reconhecido pelo seu trabalho. Se você está buscando uma migração de carreira para a ciência de dados, vai ser um prazer ajudar você nos seguintes passos através do workshop Ciência de Dados Passo a Passo, que vai acontecer amanhã, dia 27, segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui mesmo no canal do YouTube. Serão 3 aulas, onde vou mostrar para você um passo a passo sobre os tópicos que você precisa estudar e na sequência para você se preparar para as vagas de júnior aqui no mercado brasileiro. Para se inscrever é muito simples, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo para que você receba o e-mail da transmissão e participe ao vivo. Esse workshop ele vai ficar gravado aqui no canal do YouTube por apenas 7 dias, então programe-se para participar ao vivo para tirar as suas dúvidas comigo durante a aula. Bom, espero que você tenha gostado então dessa série, que tenha sido muito proveitosa para você e bora responder essa última pergunta. Bom, antes de responder para você por que a maioria das vagas para ciência de dados são do nível sênior, eu preciso explicar quais são as atividades dos 3 níveis do cientista de dados durante a sua carreira. Quais são as atividades de um júnior? Quais são as atividades de um pleno? Quais são as atividades de um sênior? Mas antes disso, se você gostou desse tema ou dessa série, se inscreve no canal, deixa seu like para que a gente consiga levar essa informação para mais pessoas. Bom, quais são as atividades de cada um dos níveis dos cientistas de dados? O cientista de dados júnior, e aí trazendo um resumo bem didático para que você entenda, ele tem as atividades de executar projetos completos sob a supervisão dentro do time. Ou seja, o cientista de dados júnior, ele executa projetos completos, desde o entendimento do negócio até a publicação do algoritmo em produção, com uma supervisão de um outro cientista de dados em um nível mais avançado. E o mais importante, o seu projeto ele tem um escopo dentro do time. Ou seja, o júnior ele recebe os projetos e ele precisa executar esses projetos de ponta a ponta. Então o alcance do júnior fica dentro ali do projeto que ele precisa executar. Já o cientista de dados pleno, ele tem as atividades como sendo liderar e executar projetos completos sem supervisão dentro do time. Ou seja, o cientista de dados pleno, ele também executa um projeto de ponta a ponta, mas sem a supervisão e o principal, ele lidera esse projeto. Então ele é o responsável pela entrega desse projeto e pelas pessoas também que estão executando e ajudando ele dentro desse projeto. Por fim, o cientista de dados sênior, ele tem as atividades como sendo a liderança, a execução e a coordenação de projetos completos sem supervisão entre times. Ou seja, o cientista de dados sênior, ele participa de reuniões de planejamento, reuniões estratégicas, e a partir dos problemas apontados ou das metas que a empresa tem para o próximo quarter, ele consegue pensar em produtos de dados para resolver esses problemas ou ajudar a tomar uma melhor decisão. Esses produtos de dados, então, são quebrados em atividades que depois são executados por ele e também por outros membros do time. Então, o cientista de dados sênior, ele tem essa visão mais entre times ou cross times. Ele consegue alinhar diferentes times dentro de um mesmo projeto para que esse produto de dados seja benéfico para a maioria dos times. Além disso, o cientista de dados sênior também é responsável por fazer todo o planejamento da execução e mostrar qual que é o retorno sobre o investimento desse projeto que está sendo proposto. Então, basicamente, a diferença entre os níveis do cientista de dados dentro dessa carreira diz respeito a 3 coisas.
Primeiro, o nível de conhecimento. Então, quanto maior a sua senioridade, mais profundo o seu conhecimento das técnicas de machine learning, estatística, de negócio, de SQL e todas as ferramentas do cientista de dados, maior a amplitude da ferramenta, do conhecimento das ferramentas. Então, o cientista de dados sênior, ele conhece mais ferramentas porque ele já trabalhou em mais projetos. Então, ele tem um conhecimento, uma amplitude maior, tanto de ferramenta quanto de negócio. E por último, o impacto do trabalho do cientista de dados, ele é muito mais abrangente dentro da empresa, ou seja, as decisões que o cientista de dados sênior toma, ou executa, ou planeja, ou coordena, ele tem um impacto cross-teams, ele tem um impacto maior dentro de toda a empresa. Então, o impacto, o nível de contribuição entre os times diz muito respeito à senioridade desse profissional. Então, o júnior tem um impacto dentro do projeto que ele executa, o pleno tem um impacto dentro dos projetos e da coordenação desses projetos, e o sênior tem um impacto entre os times, entre a coordenação desses projetos entre os times. Então, dado essas definições das atividades do cientista de dados de maneira bem resumida, é muito simples entender por que as empresas procuram pelo cientista de dados sênior no começo de suas atividades de ciência de dados na empresa. Primeiro, porque as empresas, a maioria delas ainda estão perdidas sobre como o cientista de dados realmente entrega valor dentro da empresa. E, obviamente, para começar qualquer iniciativa de ciência de dados, você precisa de uma pessoa que mostre o caminho, que mostre quais são as possibilidades, que mostre quais são os ganhos que se tem dentro da empresa ao tomar decisão baseado em dados. Então, as empresas procuram por esse profissional que lidere as primeiras iniciativas, que realmente faça ali o começo da ciência de dados na empresa. Em uma das empresas que eu trabalhei, eu fui o primeiro cientista de dados contratado. Então, o meu papel era liderar essas primeiras iniciativas. Então, o que eu fiz aí ao longo de 6, 7 meses foi começar vários projetos. Então, eu fiz projeto de previsão de venda para produto, fiz projeto de distribuição de cupom para marketing, fiz projeto para o financeiro, fiz projeto para logística, fiz vários tipos de projetos, começando várias iniciativas, e aí chegou num ponto em que esses projetos que eu tinha começado já estavam entregando valor pelos times de negócio, os times de negócio já estavam quase que dependentes desses produtos de dados para tomar as decisões, e esse valor entregue justificou a contratação de outros cientistas de dados para ajudar a alavancar essas iniciativas que eu tinha começado, ou seja, para melhorar a versão dessas soluções que eu tinha começado. Então, o cientista de dados sênior, ele começa essas iniciativas, ele já vai entregando valor para a empresa vê que isso é um ótimo caminho e isso justifica a entrada de novos profissionais para cuidar dos projetos, para começar novos projetos, para dar manutenção nos existentes, para melhorar os projetos existentes. Então, o cientista de dados sênior, ele tem esse start, digamos assim, ele faz esse início da ciência de dados na empresa. Mas, por outro lado, o problema que as empresas enfrentam é a contratação desse cientista de dados sênior. Cientistas de dados sênior bons são muito difíceis de ser contratados, porque a maioria deles, eles estão em boas posições em suas empresas, eles têm um ótimo salário, eles muitas vezes são sócios das empresas que eles trabalham, então tem benefícios às vezes diferenciados, então é muito difícil você contratar um cientista de dados sênior. A proposta para tirar o cientista de dados sênior tem que ser muito atrativa, tanto financeiramente quanto em objetivo de vida para que o cientista de dados sênior ele saia. Então, do lado da empresa, é muito difícil você contratar um cientista de dados sênior. E mesmo assim, o cientista de dados sênior contratado, ele não consegue fazer tudo sozinho. Ao longo do tempo, ele vai precisar de um time. Como exemplo que eu dei para vocês, quando eu tinha 5, 6 projetos para dar manutenção, a minha entrega começou a ficar mais lenta, porque eu passava muito mais tempo dando manutenções nos modelos, retreinando os modelos, do que efetivamente fazendo novas coisas. Então aí você justifica a chegada de novas pessoas para dar novamente velocidade à entrega dos projetos. E essas pessoas que entram não necessariamente precisam ser outros cientistas de dados sênior, mas podem ser profissionais júniors ou profissionais plenos, porque esses profissionais eles também têm essas habilidades de melhorar, fazer as melhorias nos projetos. Então, quanto mais o mercado ele amadurece, ou seja, quanto mais empresas entendem que a ciência de dados entrega um valor gigantesco na tomada de decisão, mais cientistas de dados sênior começam iniciativas dentro da empresa e constrói realmente algoritmos ou produtos de dados
que entregam esse valor, mas o mercado precisa de outros níveis de ciência de dados para compor realmente um time, para compor uma estratégia que vai dar velocidade às coisas que já foram construídas. E nisso abre muitas oportunidades para a vaga de júnior, para a vaga de pleno. Então a tendência é surgir cada vez mais vagas para júnior, mais vagas para plenos, quanto mais o mercado amadurece em relação à ciência de dados. E isso é bom porque nós temos tempo em nos preparar para essas vagas que ainda não chegaram, porque como vocês devem ter percebido, tornar um cientista de dados não é do dia para a noite. Existe um caminho, existe um conteúdo mínimo para você aprender, e nós precisamos entender que o conteúdo que você precisa aprender é diferente do conteúdo que você precisa aprender agora. Então, um cientista de dados júnior, ele tem um escopo reduzido, e você precisa focar nesse escopo reduzido que um júnior precisa fazer. Você não pode recorrer, por exemplo, a livros que tem conteúdo que é para um sênior e não é para um júnior. E como eu sempre digo lá na comunidade DS, ainda não chegamos no boom da ciência de dados. Muita coisa está se construindo e ainda vão haver muitas vagas para ciência de dados no futuro. E esse é o tempo que a gente tem para nos prepararmos para essas vagas. Em relação à preparação para essas vagas, eu vou passar esse caminho para você no workshop de amanhã, às 8 da noite. Então, se você não está inscrito ainda, aproveita para se inscrever. Aproveita para começar a ciência de dados o mais rápido possível, para que quando essas oportunidades chegarem, você está pronto para abraçar uma delas e então entrar numa empresa e seguir um caminho da senioridade, já trabalhando como cientista de dados profissionalmente. Tá bom? Bom, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Mais informações lá no Instagram, no @Meigron, falo diariamente sobre ciência de dados lá. Tem o blog também, sejadatascience.com, com mais projetos de portfólio para você praticar. E tem o nosso grupo de estudos no Telegram, de um curso gratuito que eu tenho aqui no canal. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer fazer essa série com você. Espero ter esclarecido muita coisa e também motivado você a entrar para essa profissão da ciência de dados, porque nós precisamos de bons profissionais no mercado que está muito carente de ótimos profissionais, que realmente dominem e saibam o que estão fazendo. Muito obrigado e a gente se vê então no workshop. Até mais!